Oi pessoal, boa sexta para todo mundo. Tô aqui hoje para a gente falar um pouco sobre escolha. Nosso tema de outubro é planejamento e desenvolvimento de carreira e não tem como passar por esse tema sem conversar um pouquinho sobre o processo de escolha. Eu diria que dentro da nossa vida, de uma maneira geral, a escolha é um calcanhar de Aquiles. Sempre. Por quê? Porque escolher significa você perder alguma coisa, na grande maioria das vezes. Escolher significa você deixar para trás algumas coisas. Mais ou menos nessa mesma época do ano passado, eu falei um pouquinho sobre essas escolhas, sobre mudanças, sobre alternativas. E muitas vezes a gente decide por alguma coisa, avança no nosso processo de escolha e só descobre as consequências reais daquilo que a gente decidiu e escolheu depois de vivenciar a escolha. Por mais que a gente seja ponderado, por mais que a gente faça uma lista de prós e contras, por mais que a gente visite hipoteticamente algumas cenas decorrentes daquele processo de escolha e decisão, há alguns sentimentos e alguns aprendizados que a gente só acessa vivendo a decisão, experimentando as consequências. E é isso que muitas vezes nos impede de caminhar em direção a escolhas e decisões, porque a gente fica no mundo das consequências buscando uma consequência ideal, um resultado ideal, e a gente simplesmente não decide. A gente estaciona e fica assistindo a vida passar por nós. Quem nunca, e eu vivi uma situação dessa a semana passada, quem nunca ficou pensando, puxa, que difícil tomar essa decisão, a vida poderia decidir por mim, né? Porque realmente você escolher é muito complicado. E não é complicado só porque você corre o erro de acertar ou errar. Você corre o risco de acertar ou errar. Mas porque muitas vezes estas consequências são consequências que você ainda não está preparado para acolher e para vivê-las na sua plenitude. Mas são exatamente estas consequências que vão colaborar para o teu processo de desenvolvimento e evolução. Então, quando a gente escuta muita gente dizer crescer dói, é complicado, a dor do crescimento, essa dor existe do ponto de vista físico, orgânico, é uma verdade. E do ponto de vista psicológico e emocional, eu diria que a dor do crescimento é você decidir e avançar nas suas escolhas, ainda que as suas escolhas não sejam perfeitas. Porque a melhor escolha só vai acontecer depois que você vivenciar aquelas consequências, depois que você experimentar escolher, errar, aprender, amadurecer. Você vai criar uma rede de elementos e hipóteses e possibilidades muito mais rica, muito mais consistente. E isso vai municiá-lo de informações, de dados, de alternativas diferentes de quando você tomou a sua primeira decisão. E em tudo na vida é desse jeito. Em alguns momentos, quando a gente tem pouca maturidade para sofrer as consequências de grandes escolhas, a gente tem a oportunidade que escolham por nós, que é o que acontece, por exemplo, na infância e na adolescência, né? Então, os cuidados básicos infanto-juvenis são garantidos pelos pais irresponsáveis. Por quê? Porque talvez as crianças tenham naquele momento necessidades muito mais imediatas do que a sobrevivência, do que o cuidado com a própria vida, né? Do que a subsistência.
E aí, aquele que tem uma condição mais racional de prever os riscos é que decide por ela. Então, decide por alimentá-la, por cuidá-la, por mantê-la segura, por mantê-la limpa, por oferecer condições para que durma, para que se alimente, para que tenha acesso a informações e conhecimento, para ampliar essa rede dela de escolhas. E o nosso primeiro passo em direção à ampliação dessa rede de escolhas é o convívio social, e ele acontece de maneira sistemática quando a gente sai do nosso núcleo familiar e vai para a escola. E dentro da escola você começa a experimentar oportunidades de decidir e escolher dentro de um universo controlado de riscos que você pode assumir. Por exemplo, você pode decidir não estudar para uma prova, e aí existe uma consequência em relação ao resultado dessa prova, que você vai sofrer essa consequência, você vai acolher esta consequência. Ela pode ser muito boa ou ela pode não ser tão boa, e se ela não for tão boa, ela vai gerar um tipo de aprendizado, e se ela for super positiva, ela vai gerar um outro tipo de aprendizado. Então, quando a gente fala sobre escolhas, a gente fala essencialmente sobre a oportunidade que a gente mesmo se dá de aprender. E não existe outra forma da gente vivenciar este aprendizado senão experimentando. Não é uma coisa que um livro vai me ajudar a abrir todas as alternativas e possibilidades que eu tenha, por mais técnica que eu seja ou por mais estudiosa que eu seja sobre um assunto específico. E aí eu vou usar um tema universal, que são relacionamentos afetivos. Existem experiências que elas só agregam valor do ponto de vista de recursos para que a gente possa escolher de uma maneira diferente, mais efetiva, se a gente vivenciá-las. Simone, você está dizendo que se eu vir alguém se dar muito mal por uma escolha não boa que ele tenha feito, eu não vou aprender com o erro dele? Sim, você vai aprender, mas o que aquela consequência gerou para o João pode ser muito diferente do que aquela mesma consequência gere para Simone, porque a gente tem histórias de vida, a gente tem referências, a gente tem temperamento, a gente tem perfil, a gente tem valores completamente diferentes uns dos outros. Cada um de nós é um. E aí, muitas vezes, mesmo você pensando sobre as consequências que uma decisão pode trazer para você, você cria um cenário que nem sempre vai ser real. Porque você está criando aquele cenário com base em referências que você viveu no passado e não necessariamente com base naquelas referências que são reais, que estão disponíveis naquele momento. Você não tem condição num processo de decisão de controlar todas as variáveis envolvidas nesse processo, porque fatalmente vai haver uma variável de tempo ou uma variável de gente, de pessoa envolvida no teu processo decisório que você não é capaz de controlar. E tá tudo bem. E é esta a mágica. A mágica é a gente entender que escolher é um risco que a gente toma sempre e que a gente tem que estar disposto a lidar com a consequência desse risco tomado. Que, na grande maioria das vezes, o impacto que essa consequência vai gerar na nossa vida vai depender muito mais de como a gente vai lidar com aquele impacto do que se ele é puramente positivo ou negativo. Mas o como você vai encarar aquele processo de aprendizagem, o como você vai encarar o impacto daquela consequência da sua decisão. E por pior que ele seja, por mais danoso que ele seja, todos
os processos de decisão e escolha envolvem um processo profundo de aprendizagem. E não existe nada mais interessante para o nosso processo de desenvolvimento individual do que a aprendizagem, o autoconhecimento, do que você se deixar experimentar. Porque, volto a dizer, a maioria das questões mais significativas para o nosso desenvolvimento, nós não conseguimos passar por elas e agregá-las em nossa vida de uma maneira que seja produtiva se a gente não vivê-las, né? Ler uma história pode te transportar para aquele universo, mas viver a história, sentir a história, viver as consequências, ter a necessidade de gerar alternativas para lidar com aquelas consequências, isso é um processo de amadurecimento. Quando a gente fala de planejamento e desenvolvimento de carreira, a escolha é um ponto super importante. Como você faz boas escolhas? Você faz boas escolhas olhando primeiro para você e para a sua necessidade. Se você tiver muito claro quem você é, o que você deseja, qual é o seu grande sonho, e quais são os seus grandes talentos e oportunidades de melhoria, você já vai partir de um ponto super produtivo em relação à escolha. E é isso que a gente não pode abandonar. Simone, se eu errar, a gente conserta. E se eu falhar, a gente aprende? E se eu perder tempo? Se eu tiver aprendido, não foi perda de tempo. Vamos nos arriscar, isso é super importante. Um ótimo final de semana para vocês, beijo grande, a gente se vê por aí.